Salve, galera linda, tudo bem com vocês? Hoje é quinta-feira, temos vídeo novo no nosso canal Desnude. Eu sou a professora Fernanda Toscani e hoje vim trazer algumas dúvidas que já chegaram para nós sobre um tema muito importante que sempre traz aquelas questõezinhas. Então nós vamos falar sobre ele, desmistificar, acabar com alguns tabus, e é isso que faz o canal Desnudes, desnudar, acabar com essas dúvidas. Hoje nós vamos falar sobre virgindade. Uma pergunta que chegou para nós é: o que é a virgindade? E aí eu jogo para você de novo: o que é a virgindade? Bom, quando a gente pensa, em virgindade, as mulheres em especial relacionam com o ímen, que é uma pequena membrana que fica bem na entrada do canal vaginal, justamente para proteger este canal. E é uma membrana que ela é bem fininha e ela tem uma certa elasticidade. E que ela se rompendo no ato sexual, ela simboliza, digamos assim, que essa mulher ela não é mais virgem. Bom, costuma-se falar do rompimento do ímen relacionando a virgindade. Mas daí eu pergunto para vocês, bom, por que costuma-se falar sobre isso? Porque hoje o que eu quero desmistificar aqui é que nem sempre toda mulher que já teve o ímen rompido, ela não é mais virgem. E nem sempre aquela mulher que ainda está com o ímen intacto, ela ainda é virgem. Nossa, professora, mas como assim? Bom, quando a gente fala em virgindade, é interessante a gente pensar no quê? É ter tido ou não relação sexual. Concorda comigo? Claro, se eu digo que eu sou virgem, é porque eu nunca tive uma relação sexual. Independente de como está o estado lá do meu ímen, concordam? Então, quando a gente fala em virgindade, a gente está falando em ter tido ou não a relação sexual. E aí, quando a gente relaciona essa questão ao ímen, é isso que eu quero explicar para vocês, é que esta membrana, ela é muito diferente de mulher para mulher, Então, cada mulher tem uma característica. Então, algumas mulheres têm um ímen extremamente fino e elástico, que ele pode nem se romper com a primeira relação. Já outras mulheres, elas podem ter um ímen um pouco mais grosso e menos elástico. E aí, por exemplo, até usar um absorvente interno, que a gente chama lá o OB, que é aquele dispositivo que é introduzido na vagina durante a menstruação para absorver o excesso de sangue, para a mulher ir para a piscina, ir para a praia, ou até mesmo ficar mais confortável durante o seu dia a dia menstruada. Até um dispositivo desse pode causar a ruptura do ímen. Então, por isso a gente coloca esse questionamento, então uma mulher, ela já teve várias relações sexuais, tá? Mas ela tem um ímen elástico e esse ímen não se rompeu. Se ela for fazer um exame ginecológico, vai aparecer o quê? Que ela é virgem, porque o ímen dela está intacto. No entanto, é essa característica dela ter essa elasticidade que mantém esse ímen ainda intacto. Já outra mulher que a gente comentou, ela utilizou um OB, um dispositivo, para remover o excesso da sua menstruação, só que por seu ímen ser menos elástico, esse ímen se rompeu. Essa mulher não é mais virgem? E isso é interessante para a gente pensar, e até pensar nos antigos, Poxa, imagine só, mulher casada, acho que mostrar lá que sangrou, E esta é uma outra pergunta que vem para nós. Quando rompem o ímen, sangra? Não necessariamente, como a gente comentou. Se nem se romper ele pode, quanto mais romper vasos sanguíneos para liberar um sangue. Então já pensou isso na antiguidade? Quando as mulheres tinham que mostrar o lençol depois da primeira noite, mostrando que eram virgens, então isso poderia dar um maior problema, Então ainda bem que hoje a gente tem conhecimento, a gente pode falar aqui abertamente sobre o assunto. Mas eu acho que é importante para você pensar aí, porque eu já vi vários casos, inclusive de mulheres que falavam assim: não, eu não vou fazer a relação sexual vaginal justamente para manter o ímen intacto, para parecer virgem. Mas a mulher, ela já tinha tido relação anal, ela já tinha tido relação oral, ela já tinha dado todos os amassos possíveis, mas ela ainda era virgem, teoricamente. Então, a gente tem que pensar muito nesses tabus que impõem pra gente o que é a virgindade, Por que
A gente precisa estar levantando e demonstrando, sim, com alguma coisa física que a gente é ou não virgem. E aí eu já emendo aí numa outra perguntinha que veio para nós, que se a virgindade para o menino é a mesma coisa para a menina, perder a virgindade. Não, não é, porque a estrutura peniana, como a gente já viu lá no nosso vídeo da anatomia, se você não lembra, dá uma revisada lá no nosso vídeo. A estrutura peniana é bem diferente da estrutura vaginal. Então, a vagina, a vulva, né, com a vagina, a vulva, a parte externa, está o clitóris. Mas para haver a relação sexual, precisa penetrar pela vagina. Então, quando a mulher vai perder a virgindade, ela tem que, digamos assim, ter um aumento, né, a abertura, né, que esse canal vaginal, ele consiga se abrir para acomodar o pênis. Para o homem, não. O homem, então, ele já tem o pênis ali, o que vai acontecer? E aí é uma pergunta interessante, porque a virgindade, a perda da virgindade para os meninos também pode provocar um pouco de dor, como nas meninas, né? Como eu falei, algumas meninas não vão sentir muito, mas como o canal ainda está bem fechado, porque é a primeira relação, ele vai ter que se distender, porque é um canal muscular. Então, ele vai ter que se distender, vai ter que se adaptar àquele órgão, àquele pênis. Então, há uma possibilidade, sim, de ter um pouco de dor. E nos meninos, a gente também sabe que também pode ter um pouco de dor. Por quê? Porque lembra que a gente comentou daquela pele que reveste a cabeça do pênis, a glande, que é o prepúcio. Essa pele, ela vai, quando ele penetrar pelo canal vaginal, essa pele ela vai ser retraída, ela vai ser puxada. Então, numa primeira vez em que há um nervosismo, que a lubrificação não é total, também pode ter um pouquinho de dor quando for haver a distensão, a retração, na verdade, desta pele, do prepúcio, tá? Então, a virgindade para o homem e para a mulher é diferente? É sim, mas a gente tem também a questão dos tabus impostos aí, né? Porque aí a gente traz para vocês também, né? Uma outra pergunta, eu adoro essa pergunta e eu vou falar para vocês que ela aparece praticamente em todas as aulas de educação sexual e também já veio para nós por e-mail. Então, é uma pergunta assim, o que você diria, e perguntou para mim, né, obviamente, o que você diria que seria a melhor idade para perder a virgindade? E eu digo para você que eu jamais posso ter essa habilitação para dizer para você qual é a melhor idade de você perder a sua virgindade. E por quê, professora? Porque as pessoas são diferentes. E aí é aquela pressão que os meninos têm que perder a virgindade super cedo e as meninas, pelo contrário, quanto mais tempo se manterem virgens, mais puras, mais santas, sei lá o que estereótipos que querem nos dar, que ela vai ser. Então aqui a gente pensar assim, poxa, eu estou com o meu corpo formado. Então a gente fala assim, quando é muito adolescente, muito novinho, tipo 12 anos, ainda o corpo, a parte genital, a maturação, né, dos órgãos, eles ainda não estão completamente maturados, né? Eles estão começando a produzir hormônios, né, as gônadas, tanto os testículos quanto os ovários, estão começando a produção de hormônios, ainda estão começando na maturação, né, dos gametas, então ele ainda não está completamente pronto. Então é uma idade legal? Não é a ideal. Agora, a gente vai passando o tempo, a gente vai sabendo que esse aumento dos hormônios, e a gente lá tendo os primeiros namoradinhos, as galerinhas que a gente gosta, aquele carinha que a gente vai dar uns beijinhos, a gente aumenta a vontade, a libido, o desejo sexual, que é totalmente natural. Então, quando a gente pensar em perder a virgindade, a gente tem que pensar primeiro, eu me amo, eu me conheço, eu conheço bem o meu corpo para saber o que eu quero. Para dizer não, enfatizar aquilo que eu não quero? Eu estou preparada para lidar com situações adversas a isso que vão acontecer? Eu já consultei um ginecologista, no caso das meninas, um urologista, no caso dos meninos, para fazer os questionamentos sobre como evitar a gravidez, sobre como prevenir as doenças sexualmente transmissíveis. Eu já parei para pensar nesse ponto? Ou seja, eu já tenho maturidade emocional? E aí que a gente questiona vocês, né? Porque eu não posso colocar, a gente está na adolescência, vai ter maturidade emocional? Não vai. Mas ao mesmo tempo a gente já tem que ter, alguns adolescentes, e a gente trabalha com isso, né, no cotidiano, eles já estão bem cientes do seu corpo, já estão bem cientes do amor próprio. Assim, o menino não precisa transar porque ele é menino.
A menina não precisa transar porque está sendo pressionada pelo namorado. Então a gente tem que ter essa ciência, a gente tem que ter esse papo com a gente mesmo, né? A gente já falou da importância de a gente conhecer o próprio corpo, então às vezes a mulher ela não sabe nem a diferença entre a uretra e a vagina. Né? Então, a gente precisa primeiro ter todo o domínio do nosso corpo, ter esse amor próprio, para saber que também a relação sexual não tem que ser o amor da minha vida, mas que tem que ser com uma pessoa legal, uma pessoa que vai me respeitar, tanto o homem quanto a mulher. Uma pessoa que vai valorizar os meus sentimentos. E não que simplesmente vai ser só um ato ali, mais um ou mais uma e pronto. Não. Tem que ser algo legal. Porque são lembranças que vão ficar pro resto da sua vida. Então, por exemplo, se eu pensar na minha primeira vez, foi super legal. Foi cedo. Eu engravidei cedo, né? Eu tive minha filha super cedo. Então, foi super cedo. Então, faltou aí um pouco de conhecimento, né? De como prevenir a gravidez, de evitar as DSTs. Faltou, né? Mas eu pensar na perda da virgindade foi algo legal, foi algo interessante, né? É uma lembrança boa. Não estou mais com o pai da minha filha, faz muito tempo. Isso não me importa, porque foi um momento legal. Então é isso que você tem que pensar, é isso que você tem que olhar lá para frente, quando eu for voltar nas minhas lembranças, né? Quando eu for pensar em sexo, eu vou ter uma lembrança boa, eu vou ter algo assim, nossa, traumático. Se vai ser legal, pode ser a sua hora. Se não vai ser legal, se você está com dúvida, se você está cheio de questionamento, não é a hora. Não se cobre. Não exija de você. Então, hoje aqui a gente quer trazer um pouquinho sobre esse papo, né, da virgindade, desmistificar algumas coisas, colocar aí alguns pontos para a gente refletir sobre outras e, claro, sempre deixando aberto o nosso espaço lá no nosso canal Desnudes para você mandar sua dúvida. Também para você curtir as nossas redes sociais e, óbvio, se inscreva no nosso canal, divulgue e compartilhe, tem muita gente precisando dessas informações. Eu volto na próxima semana, na próxima terça, com mais tópicos bem interessantes. Fique ligado no nosso canal Desnudes. Um grande beijo, até a próxima!